E aí a gente vai ver o nosso primeiro exemplo aqui, um exemplo bem simples, que faz a soma de dois números inteiros e retorna esse valor. Então vamos construir aqui esse exemplo chamado de soma. A gente usa sempre essa palavra reservada def. E aí o nome da função, você pode dar o nome que você quiser, mas quanto mais intuitivo for o nome, melhor, né? Então, eu vou definir a função soma, vai receber dois valores A e B. No Python, a gente não tem tipos, então não preciso falar que esse aqui é um valor inteiro, esse aqui é um valor de uma string e tudo mais. Ele vai identificar automaticamente para a gente. E como está escrito ali, ó, C recebe A mais B, significa que eu estou criando uma variável C que vai armazenar o valor de A mais B. E depois eu vou retornar esse valor de C, usando o comando return. Tá? Como que eu uso essa função? Eu posso simplesmente pedir para... vou guardar aqui em uma variável x o valor digitado pelo usuário. Então, eu vou escrever assim, digite o primeiro valor. Depois, eu vou armazenar em uma segunda variável y o segundo valor. E agora, eu vou imprimir, eu vou guardar aqui primeiro em uma variável resultado, vamos dizer assim. Resultado recebe soma de x e y. E depois eu vou pedir para imprimir o valor de resultado. Como que a gente lê esse programa? Até agora a gente aprendeu que o Python executa linha por linha, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir na primeira linha e vai ver que é um def. Então, ele vai falar assim, isso aqui é a definição de uma função. Como é uma definição, é uma função, eu só devo executá-la quando ela for chamada. Então, o Python vai pular todo esse bloco aqui da definição da função soma. Ele vai simplesmente ignorar. E aí, ele chega na primeira linha, veja, essa linha está na indentação de nível 0, que foi o que a gente tinha visto, e ela deve ser executada. O que ela vai fazer? Receber o valor da entrada, converter para inteiro, armazenar em x. A próxima linha recebe o valor da entrada, converte para inteiro, armazena em y. Agora, a gente tem uma nova variável chamada resultado, que vai receber o resultado, né, o valor de soma xy. Então, o Python, nesse momento, ele para aqui, e ele vai pegar o valor de x e vai atribuir em A, e o valor de y vai atribuir em B. E vai começar a execução da função soma, que é a função que foi chamada. Qual que é a primeira linha da função soma? Essa daqui. Então, C é uma nova variável, recebe A mais B, e depois eu retorno o valor que foi calculado e estava armazenado em C. Esse valor volta para cá e é armazenado onde? Em resultado. Aí o Python continua e imprime o valor armazenado na variável resultado. Então eu vou executar esse programa. Lembrando que a gente tem que sempre salvar com o arquivo .py. Lá nos nossos trabalhos, os arquivos não podem ter espaço em branco, então já vamos se acostumando a não salvar nomes com espaço em branco ou nada diferente. E aí o meu ambiente Python aqui começa a executar esse programa que eu salvei aqui em soma.py. Ele fala assim, ó, digite o primeiro valor. Então, o primeiro valor eu vou digitar 8. Depois, o segundo valor eu vou digitar 11. Agora, quando eu der o Enter, o que vai acontecer? Se a gente olhar aqui, ó, ele executou essa linha, agora executou essa. Quando eu der o Enter, ele vai vir executar essa linha, só que essa linha manda ele executar a função soma. Então, ele vem para cá, faz a atribuição nas variáveis dos parâmetros, depois pega, executa essa linha, retorna, volta para cá. Quando ele volta para cá, atribui o valor retornado em resultado e depois imprime o resultado. Tudo isso vai acontecer com um único Enter, né? Quando eu der o Enter aqui, ele foi, calculou a soma, guardou em resultado, depois imprimiu 19 e está tudo certo aqui para a gente. Uma coisa que é importante para a gente, já desde o início, é que sempre que o comando return ele é executado, a função ela é encerrada. Tá? Então, se nesse exemplo que a gente tivesse feito aqui, ó, depois do return eu tivesse colocado um outro comando, tipo um print, blá, 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 o que a gente espera que aconteça na hora de executar? Mais uma vez, digite o valor 7 e depois 1. Ele fez a soma do 7 e do 1. Ele veio aqui para cima, fez a soma, armazenou em C, mas já veio o comando return, e então a função ela é encerrada e retorna o valor que está sendo pedido. Então essa linha blá blá blá, apesar
dela está no mesmo bloco de comandos da função soma, ela nunca vai ser executada porque ela vem depois de um return. E percebam que nesse caso o Python não dá nenhum erro, nenhum aviso para a gente, nada de que está errado. Você que precisa perceber. Então, desde o começo, já saber que quando acontece um return, a função ela é encerrada.